Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Maravilha. Graças a Deus. Meus queridos, vamos para a palavra. Eu sei que eu vou falar algumas coisas aqui que muitos irmãos já conhecem, mas como a gente está com as portas da igreja abertas, alguns irmãos ainda não sabem, outros estão vindo pela primeira vez. É importante a gente fazer uma introdução, uma base boa, para a gente entrar naquilo que a gente tem que falar, mas eu tenho certeza que todos serão edificados, exortados e consolados. Amém? Aleluia? Então eu quero trazer uma palavra para você, que se você prestar atenção, de coração mesmo, pode fazer muito efeito na tua vida. Vai ser bênção na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ler uma palavra aqui. Eu vou ler Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Vou ler pelo menos 3 textos, mas vamos começar aqui no Êxodo 3. Vou ler bem sucintamente, resumidamente, para a gente ir direto no ponto e não delongar muito a nossa mensagem, mas que seja clara, objetiva e que você seja abençoado aí. Êxodo 3. Êxodo 3. Está na mão, sim ou não? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que emanam leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, agora eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus neste monte. Amém? Glória a Deus. Toda a igreja vai ler comigo o verso 10 e 11 e 12. Todo mundo da igreja, verso 10, vamos lá? Vem agora. Então Moisés disse a Deus: vamos lá, 12. Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Maravilha. Salmo 142, aí mesmo, 142, versículo 6 e versículo 7. Vamos lá? Salmo de número 142. Salmo de número 142, versículo 5, 6 e 7. Vamos lá, Salmo 142, verso 5. A ti, ó Senhor, clamo, eu digo, tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos viventes. Atende ao meu clamor,
pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Vamos lá, verso 6. Verso 6, repetindo de novo. Atende ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão. E o último texto, Evangelho de João, mas o último texto da nossa leitura inicial aqui, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, o último texto nosso agora, verso 36. Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De novo, vamos lá? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa fazer uma grande obra, curando nossos corações, sarando a nossa alma, libertando, renovando, e que sejamos edificados, exortados, consolados, que saiamos daqui renovados, temendo mais a Deus, sabendo da nossa identidade em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Podeis sentar, meus queridos. Maravilha. Meus queridos e amados, ajeita aí, alguma coisinha está enroscando aí. Aí, muito bom. Vamos lá. Uma introdução aqui para você entender. Deus criou todas as coisas. Deus ordenou a terra para a terra produzir as árvores. E a terra produziu as árvores. Deus ordenou a água. Deus disse para as águas produzir os peixes e as águas produziram. Deus criou as aves, os animais domésticos, os animais selvagens. Quando Deus foi criar o homem, Deus disse, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Os irmãos que já conhecem, tem um pouquinho de paciência com os mais novos, para a gente poder também edificar a vida deles, amém? Aleluia? Gênesis 1, 26. Olha o que está escrito, Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então olha o verso 26 novamente, 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles entraram num acordo e falaram, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha o verso 26, o que Deus disse? Domine ele. Já falei para os irmãos aqui, mas é muito forte isso aqui. Deus disse assim, depois que ele criou todas as coisas, criou os céus, a terra, os animais selvagens, domésticos, os peixes, as plantações. Deus disse, depois que ele criou o homem, olha o que Deus disse, imagina Deus aqui e o homem ali. Deus disse assim, domine ele sobre tudo. Deus não disse, domine nós.
Deus disse: domine ele. Por isso que muita coisa Deus não interfere. Porque é para a gente dominar, não é para ele. É nós, a responsabilidade foi dada para nós. Domine ele. Amém? Aleluia? É muito sério. Deus deu a terra para nós, por um tempo. Responsabilidade nossa. Depois de um tempo, Deus vai requerer e vai fazer a prestação de conta. Por isso que a gente precisa orar para pedir a intervenção dele. Porque se ele mandou eu dominar, ele não vai interferir. Mas só vai interferir se eu chamar. Então, precisa orar. Se você não orar, ele não vem. E não interfere naquilo que ele deu como responsabilidade para você e para mim. Senão não precisava de oração, ele já sabe de tudo. Se tudo foi dado para nós e ele, de comum acordo com ele, tudo é nosso, não precisava nem pedir para ele, já estava aqui, as coisas nem iam acontecer, ele já chegava na frente e já resolvia. Por que ele não chega na frente para resolver? Porque é responsabilidade nossa. Se a gente quer que ele chegue na frente, então a gente tem que pedir para ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Glória a Deus. Ele não vai invadir a nossa privacidade. Responsabilidade dele. Já viu aquelas coisas? Responsabilidade nossa. Já viu aquelas coisas, por exemplo, você dá uma responsabilidade para o teu filho lá. Na sua casa lá, um trabalho, um serviço, ou uma atividade da escola para fazer. Você sabe que ele está encrencado lá, está enroscado lá. E você sabe fazer. Você fala, não, deixa ele. Deixa ele. Não é assim que você faz? Deixa ele lá. Depois eu vou lá, mas deixa ele enroscar um pouco, quebrar lá. A gente ainda fala assim, para ele valorizar a gente. Não é assim que a gente faz ainda? Para ele dar valor na gente. Deixa ele lá. Olha o que Deus fez. Domine ele. Agora, se chamar, mãe, ô pai, aí você fala, o que foi? Ah, tá vendo? Você tem que chamar a Deus também em oração. Senhor, me ajuda. Não sei, amanhã eu vou ter uma prova na faculdade. Senhor, eu tenho emprego. Então, você tem que chamar, porque a responsabilidade é nossa. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então Deus fez tudo bonito, maravilhoso para nós. Deus fez o homem de acordo com a imagem dele e a semelhança dele. Nós somos seres espirituais. Nós temos o espírito do homem. Nós temos uma alma e nós temos um corpo. Então o homem, ele é espírito, possui uma alma e habita num corpo. Como que eu sei? Porque a Bíblia fala. João capítulo 4, verso 24. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então, com 3, 4 versículos, quero convencer você que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, para você ficar resolvido com isso, para eu andar aqui na pregação. Então, João capítulo 4, verso 23. Vamos lá? João, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, que você conhece a conversa, né? Ele pediu água para ela, e ela disse, como é que o senhor pode falar comigo? Eu sou samaritana, o senhor é judeu. E foi batendo um papo ali. Mas aí chegou no momento, eu não vou entrar no âmago da conversa, que eu quero entrar para você aqui. João 4, 22. João 4, 22. Olha o que Jesus disse para a mulher. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quem disse que Deus é espírito? Quem que disse, irmão? O filho dele. Não precisa falar mais nada. Quem disse foi o filho dele. O filho dele falou, meu pai é espírito. Olha que interessante. O próprio filho falou do pai, meu pai é espírito. Meu pai não é matéria, é espírito. Então você vê que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Se ele é espírito, então nós somos seres espirituais. Olha Provérbios 20. Vamos lá, calma aí, vou convencer você para a gente seguir em frente. Provérbios 20, no verso 27.
Provérbios capítulo 20, verso 27. Olha o que está escrito. O espírito do homem, está falando que o homem tem um espírito então. Ó. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela esquadrinha o mais íntimo do ser. O espírito é uma coisa muito íntima nossa, muito, sabe, não tem, é difícil de entender espírito e alma. Mas olha aí, ó, Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela esquadrinha o mais íntimo do ser. Então Deus nos fez, olha ali, ó. O ser humano, ele tem o espírito do homem, a alma e o corpo. O corpo é fácil. O mais difícil é entender alma e espírito. Mas vamos entender aqui. O ser humano é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Olha, o espírito é uma parte muito profunda nossa, que tem comunhão com Deus. Se a gente olhar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, lá no Novo Testamento, olha o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ele fala assim, no capítulo 5, no verso 23, olha o que está escrito. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Está falando que Deus tem que santificar a gente completamente. Ó. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está falando que o espírito do homem, a alma do homem e o corpo tem que ser conservado plenamente irrepreensíveis. Então o homem é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Então, partindo desse ponto aí, né, a gente volta aqui e fala para você, Deus criou cada um de nós diferente um do outro. Salmo 139 fala que Deus nos fez de uma forma maravilhosa. Cada um é diferente. Não tem ninguém com as impressões digitais sua no mundo inteiro. Você é único no mundo inteiro. Se você é uma bênção, só você é uma bênção nessas características que você tem. Ninguém tem elas iguais a você. Você é uma bênção, aleluia. Mas se você for chato também, não tem chato igual a você, que é só você mesmo. É verdade. Se não tem, você é você, eu sou eu. Não tem ninguém abençoado igual a você, amém, aleluia? E se você for chato ou chata, não tem ninguém chato igual a você, porque você é único. Quando Deus disse para Adão, se ele comesse o fruto, se Adão e Eva desobedecessem a Deus, no Gênesis capítulo 2, no verso 16, está escrito assim, ó. Quando Deus fez Adão e Eva, ele falou assim no capítulo 2, verso 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vou repetir o verso 17, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 3, Adão e Eva comeram do fruto. Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Era para ter morrido. Então os olhos dos dois foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus.
esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde está? Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Aí Deus conversa mais algumas coisas com ele, eu não vou entrar no mérito aqui. Verso 22. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou ele fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tirado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Olha o verso 4 agora, capítulo 4, verso 1. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Espera aí, para dar luz, quanto tempo leva para dar luz, mais ou menos? 9 meses. Mas não era para ele ter morrido lá atrás? Não era para ter morrido lá atrás? Mas Deus disse que se eles comessem, eles morreriam no mesmo dia. Mas aqui está tendo filho, 9 meses, nasceu Caim, depois nasceu Abel, depois... mas esses caras não morreram, não? Morreram ou não morreram? Mas estão vivos aqui? Como é que morreram? Então, entenda agora aí, ó. Eles morreram espiritualmente. Mas como que eu tenho certeza que eles morreram espiritualmente? Primeira coisa, você já viu aqui que eles continuaram vivos fisicamente. E Deus disse, no capítulo 2, versos 17 e 18, no dia em que eles comessem, eles morreriam. Deus mentiu? Eles continuam vivos. Então, que morte é essa? Não é física, porque senão eles não continuariam vivos. Como que eu tenho certeza que é morte espiritual? Vamos lá, você vai entender agora. Como que é morte espiritual? Eles pecaram e se afastaram de Deus. Deus colocou eles fora, afastaram. Isaías 59, verso 1 e 2. Isaías 59 diz assim, no verso 1: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então o pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Morte é ficar separado de Deus. É ser expulso da presença de Deus. É ficar espiritualmente sem comunhão com Deus. Isso é morte para Deus. Como que eu posso confirmar isso ainda? Mateus capítulo 8. Poderia mais, mas mais um só, para de vez você falar assim, tá bom, pastor, já entendi. Quem está entendendo o que eu estou falando, amém, aleluia? Mateus capítulo 8, vamos lá para sacramentar essa palavra aqui, em cima desse ponto, para você falar, rapaz, é verdade, o pastor agora convenceu. Mateus capítulo 8, vamos lá. Você ir embora pensando numa palavra muito séria, a Bíblia é muito séria. Mateus 8, verso 18. Quando Jesus viu ao seu redor uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado do lago. Então o mestre da lei aproximou-se dele e disse, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Respondeu Jesus, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse, segue-me e deixa para os mortos o sepultar os seus próprios mortos.
Olha, o discípulo falou: Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu, verso 22, segue-me e deixa para os mortos sepultar os seus próprios mortos. Irmão, como que um morto sepulta outro morto? Foi Jesus que falou. Como que um morto sepulta outro morto? Jesus está falando, deixa os mortos espiritualmente sepultar os mortos fisicamente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Aleluia? Então o cara está morto para Deus. Jesus falou, deixa ele sepultar o seu parente que morreu fisicamente. Olha a linguagem que Jesus usa. A pessoa lê não entende. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você quer mais? Efésios capítulo 2, verso 1. Só o verso 1. Paulo escreve assim, a igreja de Éfeso, aos irmãos que estão morando em Éfeso, aos Efésios, Paulo escreve no capítulo 2, ele fala de Jesus no verso 1, não vou ler os outros, mas só no verso 1, ó. Ele, está falando de Jesus, vos, falando para os crentes lá de Éfeso, ele vos, qual que é a palavra que está aí? Vivificou, estando vocês mortos nos seus delitos e pecados. Só esse texto aí. Olha o que Paulo falou para a igreja de Éfeso. Vocês receberam vida quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Jesus deu vida para vocês quando vocês estavam mortos nos vossos pecados. Jesus deu vida para vocês. Amém? Glória a Deus. Posso continuar? Amém? Aleluia? Maravilha? Então, você entendeu aí que Adão, então, pecou espiritualmente, foi afastado de Deus. Então, por que é importante você saber disso? Você vai entender agora. Então, Adão e Eva foram expulsos, separados. Nós nascemos longe de Deus, nascemos no pecado também. O homem, olha aqui, Deus, o espírito do homem, a alma do homem e o corpo. Como Deus é espírito, Deus comunica com o homem no espírito do homem. E o espírito do homem trabalha na alma do homem e o corpo obedece. Então, Deus fala com o homem no espírito do mais íntimo do homem, e o homem fala na alma, e a alma faz o corpo obedecer. Como o homem pecou, ele perdeu essa comunhão com Deus, não tem como Deus falar com ele no espírito. Então o homem ficou sendo uma alma vivente. O homem tem o espírito, ele tem o espírito dele, mas o espírito está apagado para Deus, está morto para Deus por causa do pecado. Então o homem vive nesse mundo uma vida da alma. Então Deus criou o homem, e Deus falava com o homem no espírito do homem. É onde o homem tem comunhão com Deus, onde é a parte intuitiva do homem, no espírito. A alma do homem, você entender agora, é a mente, os pensamentos, a vontade, as emoções, os sentimentos, onde o homem toma decisões. Isso aqui tudo, esse aqui é a alma do homem. E o corpo. Então, o que eu penso? Eu penso na alma. Quando eu vou orar, irmão, presta bem atenção, se é uma mulher de Deus, se é um homem de Deus. Presta bem atenção para você ver. Você está fazendo as coisas assim, acho que eu vou em tal lugar, vou não sei na onde, não sei o quê. Mas se você parar um pouquinho, dobrar o joelho para orar, tirar um tempo ali mesmo quietinho em oração, fechar o olho e ficar quietinho ali em oração, você vai perceber coisas que você não percebia. Você percebe coisas que você não percebia. Quando você está ali quietinho assim, orando, começa a fluir na sua mente um punhado de coisa ali. Você começa a orar ali, você começa a enxergar e pensar coisas que você não pensava. Você está entrando em comunhão com Deus. É impressionante, presta atenção. Então, o homem caído, o homem pecou, o homem morto para Deus. Olha o homem morto para Deus. Ele vive a vida da alma, da mente dele, os pensamentos dele,
suas próprias vontades, suas emoções, sentimentos, decisões. A alma dele está presa, está numa prisão. Ele não consegue perdoar direito, tem uma tristeza, tem desânimo, confusão, raiva, ciúmes, inveja, mentira, malícia, enganos, vontade de largar tudo, sumir, meter o pé em tudo, traição, adultério, uma confusão danada na cabeça do homem, paixões da vida, tudo aqui na alma. Uma luta na alma do homem. E outra, o mundo inteiro jaz no maligno. Não vou mostrar lá 1 João 5. O mundo inteiro está debaixo de um domínio maligno. Então o mal está no mundo e a gente está vivendo no mal. Então a nossa alma está sendo atacada. É a televisão que joga a porcariada e para você achar que aquilo é normal. Entendeu? É aquelas palavras, aquelas coiseiras, para você achar que é normal. A sua mente achar que é normal. Aí quando você vem na igreja, ou vai ler a Bíblia, ou vai orar, e vem alguma coisa de Deus, a turma não aceita, porque não faz parte da sociedade. A sociedade está acostumada a viver um outro padrão. Por isso que tem briga, tem confusão, porque o povo está na carne, está vivendo a vida do mundo. A alma está separada de Deus, ó. O homem está longe de Deus. Quando então o homem está longe de Deus, a vida dele é assim, ó. De vez em quando ele dá umas risadas, se alegra, mas é uma vida de depressiva, de tristeza. Nada satisfaz o homem. É o homem sem Deus, morto para Deus. É o homem morto para Deus. Ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal. Mas não tem Deus no coração. E lembrar você que tudo no mundo, nós não vamos lá ver o versículo, mas você sabe o que eu estou falando. Tudo no mundo, nada no mundo satisfaz plenamente a gente. Lá em Eclesiastes está escrito que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então nada no mundo satisfaz o nosso coração. Deus colocou a eternidade no nosso coração e as coisas do mundo são ilusórias, passageiras, então nada vai satisfazer. Nada que tem no mundo satisfaz o nosso coração plenamente. Porque as coisas do mundo são passageiras. Você compra uma camisa nova, ela fica satisfeita, alegre e tal. Daqui a pouco aquela camisa não serve mais. Você compra um sapato, oh, que maravilha. Ficou satisfeito uma semana, depois vou usar outro, vou comprar outro. Você compra um carro novo, daqui a pouco, Você foi numa festa, se preparou um ano para a festa, passou a festa. Formatura, foi lá, passou a formatura. Tudo é rápido, vai passando rápido. Você não fica assim num lugar e fala, oh, agora eu estou satisfeito. Não, aquilo passa também. Aquilo passa. Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Eclesiastes está escrito isso. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Por isso o que vai satisfazer o nosso coração são as coisas de Deus. Agora o homem com Deus. Olha o homem com Deus agora, ó. O homem com Deus. O espírito do homem está ligado com o Espírito Santo. A alma, mente, pensamentos, vontade, emoções, sentimentos, decisões. A alma está livre. Mas não é do nada assim também não. Ela precisa... Você quando vem para Jesus, a gente é salvo em 3 pontos, em 3 dimensões. Olha, em 3 tempos. Quando você entrega a sua vida para Jesus, imediatamente o seu espírito nasce de novo. Mas a sua alma e as suas emoções, sentimentos vão precisar ser transformados pela palavra de Deus. Porque você veio para a igreja pensando 1000 coisas, aprendeu 1000 coisas erradas, está acostumado naquela vida antiga lá, aí você vem para Jesus, maravilha, que delícia, estou na igreja. Mas a sua mente precisa ser trabalhada. A sua alma, suas emoções, seus sentimentos. Você costumava jogar baralho o dia inteiro, gastava dinheiro, bebia. Você fala, agora eu não vou mais porque eu estou na igreja. Tá bom, você não vai mais porque você está na igreja. Mas você vai perceber que a sua alma e o seu corpo vai gritar e falar assim, minha cervejinha, minha cachaça, meu joguinho. Cadê a mulherada? Eu estava acostumado, cadê? Eu sei que esse negócio de igreja agora. Vai ter uma luta aqui na alma. Sua alma vai gritar. Vai gritar, por quê? Porque você está na igreja, mas começa a vir as perturbações na sua alma. Na sua mente, na sua vontade. Por quê? Porque você recebeu Cristo no seu espírito instantaneamente. Mas a sua alma, Romanos capítulo 12, de Romanos, diz lá em Romanos capítulo 12,
No verso 2, verso 1, está escrito, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que acontece com a alma, a nossa alma. Romanos 12. A nossa alma. Romanos 12, verso 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha agora, e não vos conformeis com este mundo. Não é para você conformar, irmão. Ah, mas no mundo todo mundo faz. No mundo todo mundo faz, mas você não é mais do mundo. Ah, mas não tem nada a ver, então não tem nada a ver. Você que acha que não tem nada a ver. Mas olha o que a Bíblia diz. Não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, do seu entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, mas lá no mundo todo mundo fala, negócio de não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver? O que está escrito aqui? O mundo é um mundo, aqui é outra coisa. Ah, pastor, uma mentirinha. Ah, pastor, homem com homem, mulher com mulher, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, rapaz, para com isso. Ah, um homem tem 3 mulheres, não tem nada a ver. Uma mulher tem 3 homens, não tem nada a ver. O que não tem nada a ver, rapaz? Onde você está tirando isso? Não se tirou isso? Ah, mas todo mundo faz, todo mundo tem. Exatamente, você está falando certinho, todo mundo. Mas a igreja não é o mundo, a igreja é a noiva de Cristo. É diferente. Nós não somos o mundo, pô. Se for para ser o mundo, vou colocar uma placa lá, igreja mundana, do nego Flávio. Já vão colocar os meninos ali, os tambores batendo. É bum, bum, é bum, bum, é bum, bum, bum. Já vem Marilda também balançando lá. Bum, 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 bum. Ah, meu pai, sangue do Cordeiro tem poder. Não pode, irmão, nós somos igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, amém? Somos a igreja de Cristo. O mundo é o mundo, ó. Não se conforme. Olha o verso 2, ó. E não se conforme. Ó, não se conforme com esse mundo. Não estou entendendo. Não, pastor, não tem nada a ver. Isso é coisa de igreja, cada um na sua. Deus ama todo mundo. Claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então Deus ama gay, ama lésbica, ama o cara que roubou, ama todo mundo. Mas deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então é preciso crer nele, para não perecer com o mundo. Ele amou todo mundo, tanto é que mandou Jesus. Agora, irmão, a pessoa fala assim, não, mas não tem nada a ver. Mas então o céu é uma bagunça. No céu é uma bagunça, não tem nada a ver. Vai chegar lá um gay, um homossexual, um adúltero, um cara que matou lá, que não arrependeu. Ó, Senhor, aquele lá pode, eu também posso, porque é de boa, Espírito, de boa aí. Tamo junto. Ah, para com isso, rapaz. Nada a ver. Vai virar uma bagunça o céu, não tem limite. Não é assim que funciona. Não é assim. Então, meu querido, minha querida, não se conforme com esse mundo, mas transforme. Olha agora. Ah, mas eu acho. Escuta bem agora o que eu vou te falar. Ah, mas eu acho. Tá, você acha? Então eu vou te falar. Ó. O que você acha está errado. Mas pode estar errado? Claro que pode. Segundo aos Coríntios, capítulo 10. Não concordo. Então você não concorda, mas é a palavra aqui que manda, não é eu, não. Eu não mando nada. Estou mandando nem em mim. Segundo aos Coríntios 10, olha aí, ó. Segundo aos Coríntios, capítulo 10. Olha, segundo aos Coríntios 10, versículo 4 e 5, olha o que está escrito. As armas da nossa milícia, isto é, as armas da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha o 11, olha o 5, aliás, 5. Derrubamos raciocínios e toda altivez, sofisma. Sofisma é uma mentira que parece uma verdade. Derrubamos raciocínio e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos preso, prendemos
todo pensamento à obediência de Cristo. Pensamento seu não está legal, não está batendo com a Bíblia, você tem que mandar ele embora, prender ele, falar, sai da minha cabeça, não aceito você não. Você está raciocinando aí fora da palavra, e Paulo está falando, raciocínio errado. Raciocinando errado. Gente, o diabo é inteligente. O diabo é inteligente, não é burro não. Num certo sentido que eu estou dizendo. Ao mesmo tempo, mais burro do que ele não tem. Ele é inteligente num certo sentido, mas foi muito burro. Você sabe por que, um dos motivos por que o diabo também não tem perdão? Vou falar para você mais um motivo só. Um dos motivos que talvez você não escutou ainda. Uma coisa é você estar vivendo na terra, num corpo. Outra coisa é viver no mundo espiritual, numa outra dimensão. Uma coisa é viver na terra, viver 100, 120 anos. Uma coisa é você pecar na terra, em que se vive 100, 120 anos. Outra coisa é você não ter um corpo, ser um espírito, viver na dimensão espiritual, onde o tempo é a eternidade e pecar lá. Uma coisa é pecar aqui, outra coisa é pecar na dimensão onde é eterno. Ele pecou sem corpo, numa dimensão espiritual, onde o tempo, se é que eu posso dizer assim, era eterno. Então por isso que o perdão dele não é como o nosso. A culpa dele não é uma culpa passageira, uma culpa eterna. Porque a dimensão que ele pecou foi na eternidade, sem corpo, no espírito, na dimensão espiritual. É outra coisa. Deu para captar aí mais ou menos alguma coisa aí, sim ou não? Tá? Então vamos lá. Então, meu querido, minha querida, um homem com Deus é uma maravilha. Mas não significa que tudo é maravilha, porque Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflições. Mesmo você sendo um crente firme, mulher de Deus, homem de Deus, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas ele falou, tem de bom ânimo. Ei, por que você passa luta? Por que eu passo luta? Porque você não está no paraíso, meu lindão, minha linda. Você está no mundo, onde o mundo jaz no maligno. Onde o mal está prevalecendo aí, a igreja está nesse mundo, para tirar aquele que está indo para o tacho, para o inferno, para ir com Jesus. O que Jesus falou para Zaqueu? Olha o que Jesus falou para Zaqueu, ó. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Para um pouco e pensa. Estava perdido, irmão. Jesus veio, está tudo perdido, então ele veio pegar o que ele puder, o máximo de gente que quiser, daqueles que já estavam perdidos. Por isso que a gente fala, quem está no mundo sem Jesus, não vai ser condenado. Já está condenado. Viu? Ah, vai passar lá, é muito bonzinho. Não, irmão. Não tem negócio de bonzinho, não. A única salvação é Jesus, pronto. Na carta de Paulo a Timóteo, Paulo falou, o único meio do homem voltar para Deus de novo, porque ele foi expulso do jardim, e nós nascemos longe de Deus, o único jeito de voltar para Deus, só tem um jeito, por meio de Jesus. Porque todos nasceram em pecado, longe de Deus. Mas Jesus nasceu de Deus. Jesus nasceu, ele não tinha pecado. E ele morreu por Adão. Ele inocente, pagou a conta do culpado. E ele, lá em Timóteo 2:5 fala, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Olha lá, Timóteo 2, ó. Olha aí. Ah, Jesus é bom, pastor. Ele ama todo mundo, vai dar um jeitinho para nós. Não vai ter jeitinho, não. Ele ama sim, mas não tem jeitinho, não. O único jeito é ele mesmo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Olha aí o que está escrito. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha aqui, o que é o mediador? O que é o mediador? O que é o mediador?
É o que liga o daqui com esse daqui. É o que está no meio, mediador. Jesus pega no homem e pega no Pai. Jesus é o mediador entre Deus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há um só Deus, verdade, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Aí Jesus falou em João 14,6 assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ninguém vem ao Pai, irmão, não adianta. Não adianta, não tem como. Então vamos lá, olha lá. Quando o homem entrega a vida para Jesus, nasceu de novo, maravilha. Vivos para Deus, estamos vivendo para Deus. Não significa que não tem dificuldade, tem dificuldade. Ó, o Espírito do homem, Espírito Santo, é em Cristo. A alma, a mente, sendo renovada todo dia. Os pensamentos, vontade, emoções, sentimentos, decisões. A alma livre. Não basta termos apenas certo conhecimento bíblico e uma mentalidade diferente da mundana, mas nós devemos também permitir que nossa vida seja transformada por meio de uma mentalidade renovada em Jesus Cristo. Isso quer dizer exatamente sair da teoria, partir para a prática da palavra de Deus. A alma ficou presa. Vamos lá. Tá, agora vamos lá para nós entender a nossa mensagem aqui agora. Isso aqui é um pano de fundo, agora vamos entender a mensagem. Quando Deus falou com Moisés, Moisés viu Deus, o próprio Deus falando com Moisés. Moisés olhou e Deus falou para ele: eu quero que você vá lá até a Faraó. Moisés falou para Deus: mas quem sou eu? Quem sou eu? Então Moisés está com um problema na mente dele, na alma dele. Por que ele está com um problema na alma dele? Na mente dele, na vontade dele, nas emoções. Por que Moisés está com um problema assim? Não está atendendo a Deus tão facilmente. Por que ele está tendo essa dificuldade para entender a Deus e já falar: esse aqui, eu estou aqui, Senhor, vamos lá, vamos embora? Por que ele está tendo essa dificuldade? Por coisas que aconteceram no passado. Coisas que aconteceram no passado dele. Quando ele está falando com Deus aqui, ele tem 80 anos. Quando ele tinha 40 anos, há 40 anos atrás, ele pensou que podia libertar o povo de Deus e foi lá tentar libertar, deu um problema sério lá e teve que fugir do Egito. Não deu certo. E ele ficou mais 40 anos vivendo no deserto. E agora Deus vem falar com ele: ah, Senhor, não, quem sou eu? Então a alma dele está presa. Um sentimento de medo, de frustração, de decepção. Ó, Deus, o próprio Deus está falando com ele, mas ele tem um problema na alma dele. O que Deus está querendo com Moisés? Deus está querendo mostrar para Moisés que Deus tem um plano na vida dele desde quando ele nasceu. Que em Cristo, no Senhor, ele tem uma identidade. Ele é alguém para Deus. Então nós não estamos aqui do nada. Quando a gente põe um tema na nossa mensagem aqui, né, a identidade, o que Deus quer com a minha vida? O que Deus está querendo comigo? Qual a minha identidade em Cristo Jesus? Qual que é a minha identidade? Então vamos lá, primeira coisa, com relação à identidade em Cristo, no Senhor, Deus está ensinando para nós, ó: Moisés, você vai lá tirar o povo do Egito. Resposta que Moisés dá. Qual é a resposta que Moisés dá? Quem sou eu? Então a primeira coisa aqui, ó, esse questionamento que às vezes você tem, eu tenho, alguém tem aí, ou teve e tal. Quem sou eu? Por que eu estou vivendo? Por que é a vida? Qual o sentido da vida? O poderoso Moisés, há 3.500 anos atrás, já tinha esse problema também. O poderoso Moisés, que Deus fez muita obra por meio dele, também estava com esse problema. Quem sou eu? Estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Ele estava tendo esse problema também. Problema na alma. Qual que é a resposta que Deus deu para ele? Certamente serei contigo. Aí ele falou para Deus: quem sou eu para ir lá e libertar o povo? E Deus disse para ele: certamente serei contigo. O que Deus está respondendo para ele?
Deus está dando a resposta para ele, ó. Quando ele fala, quem sou eu? Deus não fala assim, você não é ninguém, ou você é. Deus fala, certamente serei contigo. Deus está querendo dizer com ele assim, ó, você precisa de mim. Você sem mim, sem eu, você não é nada. Mas comigo você vence. É isso que Deus está falando para ele. Quando ele fala para Deus, quem sou eu? Deus responde, certamente serei contigo. O que Jesus está falando para nós? Na nossa identidade, para a gente começar a ser vencedor naquilo que você não é. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos perceber que Jesus tem que estar conosco, senão a gente não vai vencer. É o ponto número 1. Em João capítulo 15, Jesus falou assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Então não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Sem Jesus, nada, nós não somos vencedores. Mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Então não adianta tentar sozinho. Moisés tentou, não deu certo. Moisés tentou, não deu certo. Davi disse assim, ó. Quando Davi escreveu o Salmo 142, ele estava fugindo de Saul. E ele fala que os inimigos eram maiores do que ele. Aí ele fala, Senhor, tira minha alma da prisão, então eu vou louvar o teu nome. Por que ele está falando isso? Porque ele tem promessas de Deus. Deus falou a ele lá anos atrás, por meio do profeta Samuel. Ele foi ungido rei dentro da casa do pai, mas parece que tudo virou contra ele. Então a alma dele está presa, num sentido assim, não estou entendendo nada. Tira a minha alma da prisão, então eu vou louvar o teu nome. A mente dele está frustrada, as emoções. Ele está clamando a Deus, tira, Senhor, a minha alma da prisão. E Deus está falando com ele, mas ele tem um problema na alma. Ele a alma está pesada, está angustiada, está presa. Romanos 8, o Senhor chama a gente. Paulo escreve, o que ele quer da gente? No fundo, Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou repetir, verso 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus quer que eu e você sejamos conforme Jesus é. Só que claro que nós não vamos conseguir ser exatamente hoje nem amanhã. É um processo. Nós estamos sendo transformados. Mas Ele quer que o nosso alvo seja ser igual a Jesus. Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade está nele. Ser semelhante a Ele. Nós somos criados à imagem e semelhança dele, né? Nós perdemos isso por causa do pecado. E Ele está chamando a gente para ser semelhante a Ele. Semelhante a Ele. Semelhante a Ele. Olha 1 João lá no final da Bíblia. João escrevendo também. Tanto aqui, né? Paulo, que teve um ministério, né, em que o Senhor Jesus apareceu várias vezes para ele. E João, em 1 João capítulo 3, João que teve um encontro com o Senhor Jesus, 1 João capítulo 3, 1 João 3, olha o verso 1. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Olha o verso 2 agora. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Está vendo tanto João aqui, como Paulo está dizendo que Ele nos chamou para ser semelhante a Jesus, semelhante ao Senhor. Davi está com problema na alma. Moisés está com problema na alma.
Os grandes homens de Deus estão com problema na alma, na mente, nas emoções, na vontade. Deus chamou eles com um propósito, para fazer algo para eles, mas alguma coisa aconteceu, que a alma deles está dizendo assim: Senhor, não dá, não consigo, não é para mim e tal. Davi está clamando ao Senhor: Senhor. É como se Davi falasse: Senhor prometeu lá, mas eu não estou entendendo, os inimigos parecem que são maiores do que eu. Senhor, minha alma está angustiada, tira minha alma da prisão. Moisés está falando com Deus: Senhor, quem sou eu, quem sou eu? E Moisés dá 1000 desculpas para Deus lá, até que Deus convence ele aí. A alma do homem é complicada. A nossa alma é complicada. Deus está fazendo, Deus está trabalhando na nossa vida. Tem coisa, irmão, que só você vai passar. O pastor não vai poder ajudar você. Só você vai passar. Não vai ter jeito. Tem aquela coisa que é só você ali, ó. Só você ali. Mas a gente precisa chamar a atenção sua. Precisa acordar. Será que Jesus é tão importante assim na sua vida? Será que Jesus está em primeiro lugar na nossa vida? Será que nós buscamos o Senhor de verdade? Quem somos nós? Quem sou eu? Passa um videozinho aí, eu ver se eu consigo passar um vídeo. Acho que é os vencedores aí, né? Vencendo gigantes, eu acho. Vê se acha ele aí. Tá na mão? Ele. Apaga a luz aqui, o foco aqui, ó. O farol aqui. Eu sei que você já viu esse videozinho, mas vamos lá. Perdeu o time de basquete, trocou de Aumenta o esporte som. e continua sem time? É triste até pra mim. Bom, entendeu por que eu tô tão frustrado? Entendo mesmo. Esse ano eu tinha os jogadores, eu tinha a programação. Esse ia ser o nosso ano. Desculpa, você não tem que ouvir isso. John, se eu perguntar quem você é, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou o treinador de basquete. E se você perder isso? Eu também sou professor de história. Tá bom. Se tirar isso, quem é você? Bom, eu sou um marido e um pai. Se Deus quiser, isso nunca vai mudar. Mas se mudar, quem é você? Eu não entendi muito bem esse jogo. Não é um jogo, quem é você? Eu sou um homem branco e americano. Isso não muda. Mais alguma coisa? Bom, eu sou cristão. E o que significa? Significa que eu sigo Jesus. E qual é a importância disso? É muito importante. Interessante. Porque tá no final da sua lista. Não, peraí. Eu podia ter falado antes que eu sou cristão. Mas você não falou. Olha, John. A sua identidade tá ligada ao que você se dedica. Não parece que Deus está em primeiro lugar. Acha que eu sou um péssimo cristão? Eu vou ser mais direto. Da última vez que você veio aqui, você disse que ia orar por mim. Você orou? Não. Não. Para alguém que conhece o Senhor, você age como alguém que não conhece. Isso me faz perguntar: o que você permite que te defina? Quando você perdeu o time, não ficou só decepcionado, você ficou devastado. Alguma coisa ou alguém vai vir em primeiro lugar no seu coração. Mas quando encontrar a sua identidade, em quem criou você, a sua perspectiva vai mudar.
Glória a Deus. Eu sei que a música do próprio vídeo atrapalhou um pouquinho, mas assim, o que ele está querendo dizer é o seguinte, irmãos. Eu sei que alguns já captaram. Aquele senhor que está na cama, ele pergunta para o rapaz: quem você é? Quem você é? E ele fala: eu sou treinador de time de basquete lá. Tá, mas... Perguntou de novo: mas quem você é? Eu sou professor de história. Perguntou de novo: quem você é? Eu sou marido, sou pai. Tá. Mas quem você é? Perguntou de novo: eu sou um homem branco, não sei o quê. Tá, mas... Quinta vez: quem você é? Ele falou: eu sou cristão. Eu sou cristão. Ele falou: mas qual a importância de ser cristão? Ele falou: não, isso é muito importante, é tudo. Ele falou assim: irmão, não parece, porque está no final da fila das respostas que você deu. Está no final. Não foi a primeira resposta, foi a última que você deu. Aí ele fala: quem você é, aquilo que você dedica vai mostrar quem você é. Aquilo que você dedica mostra quem você é. Aí ele fala assim: cara, quando você perdeu o time lá, o time seu perdeu o basquete lá, você ficou devastado. Você ficou acabado. Olha o que ele falou. Quando o seu time perdeu, você ficou arrasado. Então, tipo assim, você podia perder, mas você não poderia ter ficado arrasado. Se você é um cristão que está em primeiro lugar, se ser um cristão, estar em Cristo, está em primeiro lugar na sua vida, o seu time perdeu, você não pode estar arrasado. Porque isso não é o primeiro lugar na sua vida. Olha que pancada, irmão. É como se ele falasse: você perdeu o emprego, você está aborrecido, chateado, mas você não pode estar arrasado, porque isso não é o primeiro lugar na sua vida. Vamos mais longe. Se você perdeu um parente seu, alguém bem chegado, você pode estar muito chateado, mas você não pode estar arrasado, porque isso também não pode estar em primeiro lugar na sua vida. É muito sério, uma coisinha de 3 minutos aí, o cara deixou uma pancada, um recado bem dado. Então essa é a verdade, irmãos. A nossa alma, a gente sabe, está aqui com Jesus e tal, a nossa alma está gritando por tanta coisa aí no mundo, tanta coisa, ofuscando, colocando um peso, travando, prendendo a nossa vida com Deus. E a gente não está... A gente fala de Jesus, mas a nossa identidade, a semelhança de Cristo, a imagem dele, está muito desfocada. Sabe, está desvirtuada. As pessoas não estão vendo Cristo na nossa vida. Não está vendo mais não. Está difícil. Aquela mulher no Antigo Testamento lá, que o homem passou na rua lá, ela falou para o marido dela assim: bem, eu vejo que aquele homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Está mais fácil de escutar assim: sabe aquele rapaz que passa lá? Sabe aquela menina que vai na igreja? É uma lambisgoia. Está mais fácil escutar isso. Sabe aquele rapaz lá da igreja? Seu pastor, o que tem? Caloteiro, mentiroso. Que maravilha se alguém falasse: pastor, sabe aquele rapaz lá que... aquele é um homem de Deus. Aquela é uma mulher de Deus. Difícil de escutar. Já escutei de alguns irmãos aqui. Já escutei. Que alguém é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Já escutei. Mas já escutei muito assim. Está na sua igreja? Eu falo: quem? Aquele lá? Por quê? Aí eu pergunto: por quê? Depois que fala, eu falo. Depois que fala, eu falo: vai de vez em quando na igreja lá. A porta da igreja é aberta, você sabe como é que é, né? Não, entendi já, pastor, entendi. Mas quando falo: pastor, aquele lá é uma benção, lá da sua igreja, eu falo: rapaz, aquele lá é braço direito meu lá, é uma benção. Fala: é uma benção, é maravilha lá. Que bom, nossa, está de parabéns, pastor, a igreja está abençoada. Mas se falar: pastor, aquela da sua igreja, eu olho na cara, por quê? Pastor, o cara é brigão. Fala: rapaz, vai de vez em quando na igreja lá, tá meio... Deus está fazendo uma obra ainda, mas vamos ter paciência. Mas Deus está fazendo uma grande obra na nossa vida, amém? Aleluia? Glória a Deus. Então, meu querido, a alma ficou presa, ficou escrava, ficou dominada. E Deus disse para Moisés: certamente serei contigo. Davi: Senhor, tira minha alma da prisão e eu te louvarei. E Davi louvou o nome do Senhor. Tirou tanto a alma dele da prisão que no momento que ele teve a oportunidade de matar o próprio inimigo,
Você conhece a história. Se ele tivesse uma alma na prisão, ele mataria o inimigo. Na hora que o rei Saul entrou na caverna, os seus próprios amigos, homens, falaram para ele: mata, Deus entregou na tua mão. E ele pensa e fala: não posso fazer isso. A alma dele está livre. Ele não está escravo da vingança, do ódio, da falta de perdão. Está livre. E fechando a nossa palavra aqui: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus libertar, você está livre. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé. Se você ouviu essa palavra, se você, pastor, ore por mim, minha alma está ferida, está presa, minha alma